Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez à aula de Física. Aqui nós estamos na semana 16, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Semana 16 de ensino remoto emergencial causado pela pandemia do coronavírus. Eu já não aguento mais dar aula remotamente. Mas a gente só vai voltar muito provavelmente quando a vacinação estiver bem avançada. Então continuemos nos cuidando para não nos contaminarmos, tá certo? Por enquanto o jeito é esse que temos, vamos lá. Conto com a sua dedicação, conto com o seu empenho, porque sem isso realmente o aprendizado não vai acontecer. Tá bem? Então entramos aí na semana 16, semana que vai do dia 17 ao dia 21 de maio. Hoje, dia 19, eu estou trazendo para vocês esse quadro virtual. A gente vai aprender um pouco sobre a associação de resistores. Né? Já que a gente está vindo na eletrodinâmica, a gente já aprendeu o que é corrente elétrica, o que são resistência e resistores, as leis de Ohm, primeira e segunda lei. Foi a nossa última aula, né? Aula só de exercícios aí do livro didático de vocês. E hoje eu trago essa questão de revisão sobre a segunda lei de Ohm. E nós vamos aprender sobre associar, juntar resistores. Vamos aprender que existem duas formas: a associação em série e a associação em paralelo. Tranquilo? Então, sem demora, vamos para a resolução da questão 16, da página 113 do livro de vocês, tá? Posteriormente, a gente vai juntar todas essas questões em uma única listagem, que eu vou pedir como atividade devolutiva. Então, conselho, resolva no seu caderno, ao mesmo tempo que eu estou resolvendo aqui, tá bom? Para não deixar acumular. Então, essa aula está acontecendo no dia 19 de maio. Posteriormente, vocês vão poder baixar esse quadro virtual e copiar tudo que quiserem aí. Clicar nos links, tá certo? Está bem interativo. Aqui eu trouxe dois simuladores. O primeiro simulador, esse que está aqui embaixo, ó, sobre a segunda lei de Ohm. Muito simples. Muito simples aqui, né? A gente tem 3 valores aí. Deixa eu me diminuir aqui para não atrapalhar. Pronto. Vocês estão vendo aí, R é igual a ρ, letrinha grega, ρ, que significa a resistividade do fio, material de que ele é feito, vezes L é o comprimento do fio, sobre A é a área de corte do fio, a grossura do fio, né? O que acontece se eu aumentar o comprimento do fio? O que acontece com a resistência? Ó? Eu vou aumentar o comprimento do fio. Aumentei o comprimento, aumentou a resistência. Vocês viram que o fio está mais alongado. Se eu diminuir o comprimento, diminui a resistência. Então, resistência e comprimento são diretamente proporcionais. Tá bom? Comprimento do fio. Se eu mexer na área, na grossura do fio, se eu aumentar a área do fio, olha a resistência diminuindo. Se eu diminuir a área do fio, tornar ele mais fino, a resistência aumenta. A resistência aumenta. Não é? Quanto mais fino é o fio, maior a resistência. Então, eles são inversamente proporcionais. E se eu mexer no material de que o fio é feito, a resistividade, né? Aumentar a resistividade, aumenta a resistência.
diminui a resistividade, diminui a resistência. Tudo muito tosco aqui nesse programa, mas serve para você relembrar a fórmula e resolver a questão junto comigo. Então vamos lá. Vou colocar a fórmula aqui. Resistência vai ser igual a Rho, cadê o Rho? Tá aqui o Rho. Rho vezes L sobre A. Pronto. Essa é a segunda lei de Ohm. Vamos ler a questão. A área de um círculo de raio R é dada por A igual a πr ao quadrado. Calcule, então, quantos metros deve ter o fio de cobre, qual é o comprimento do fio, ele quer saber o L. Quantos metros deve ter um fio de cobre com 2 milímetros de diâmetro? Ele não deu a área, ele deu o diâmetro. Mas dá para calcular a área. Certo? O fio tem 2 milímetros de diâmetro. Para que a sua resistência elétrica seja igual a 1 ohm. Considere a resistividade do cobre igual a 1,7 vezes 10 a menos 8. Ohm vezes metro. Desculpa. 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 Considere a resistividade do cobre igual a 1,7 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro. Use o π igual a 3,1. Use o π igual a 3,1. Ele quer que você use o π 3,1. Então você não vai usar 3,14. Você vai usar 3,1. Tá bom? Então vamos lá. Qual é a área? A área é πr ao quadrado. Então vou substituir aqui no lugar de área. Então isso aqui vai ficar no lugar de área, eu vou colocar π. Cadê o π? É que eu tô ceguinho. O pi tá na minha cara, né? O pi, cadê o pi? Pelo amor de Deus, cadê o pi? Ave Maria, tá aqui o pi. Pi vezes r ao quadrado. Só que a gente não tem raio, a gente tem o diâmetro. A gente sabe que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então o raio é metade do diâmetro. Então eu vou colocar aqui, no lugar de raio, bem aqui era o raio, ó. Eu vou colocar diâmetro sobre 2. D sobre 2. No lugar de raio, D sobre 2. Diâmetro sobre 2. Agora sim. Vamos deixar o L sozinho. A gente quer encontrar o comprimento do fio. Então vamos deixar o L, comprimento, sozinho. Então o que está aqui embaixo passa multiplicando. Então o π vai passar daqui de baixo lá para cima. Se ele está dividindo, passa multiplicando o R. O que mais?
né, esse d sobre 2 ao quadrado. Eu vou distribuir logo esse ao quadrado. Vou botar aqui para dentro. Vai ficar 2 ao quadrado e d ao quadrado. Então, vou tirar ele daqui de fora. E aí, como ele está dividindo, ele passa multiplicando. Ok? Posso até tirar os parênteses. Aí, ficou ρ vezes L do outro lado. Como eu quero deixar o L sozinho, esse ρ, a resistividade que está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, deixa eu jogar esse R de resistência e esse π aqui para cima do numerador, né? E o ρ vai vir aqui para baixo, multiplicando esse 2 ao quadrado. Vou tirar esse ρ que está multiplicando L, ele passa aqui dividindo para baixo, junto com 2 ao quadrado. Então, ficou só L. Então, ficou assim, ó. L é igual a esse troço aqui. Vamos substituir tudo. A resistência que ele deu, cadê a resistência? Eu vou grifar todos os dados da questão. Ele quer que a resistência elétrica seja igual a 1 ohm, tá certo? O diâmetro do fio de cobre, 2 milímetros, cuidado com isso. A gente vai descobrir a resposta em milímetros. Só que essa resistividade aqui está em metros, ó. Então tem que passar de milímetro para metro. Cuidado com isso, tá bom? A vírgula volta 3 casas. Ok? Esse diâmetro tem que ir para metro. O que mais? A resistividade do fio está aqui, ó. 1,7 vezes 10 elevado a menos 8. E o π, eu tenho que usar 3,1. Então, tá aí todos os dados, vamos botar todos os dados. Resistência, 1. π, 3,1. Diâmetro, cuidado, ele está em milímetro, tem que ser em metro. Então, você volta de milímetro para metro, 3 casas, a vírgula. Então, vai ficar 0,002. A vírgula voltou 3 casas. Agora está em metro, diâmetro. E a resistividade aqui embaixo, 1,7 vezes 10 elevado a menos 8. Tá? Então, a primeira coisa, a gente vai transformar esse número decimal, 0,002, em notação científica. Tá? Se você não lembra o que é notação científica, eu aconselho que você pesquise e vá atrás, ou então assista a minha aula lá do primeiro ano, do começo do primeiro ano, vai lá na playlist, playlist do primeiro ano, a primeira ou a segunda aula, notação científica, tá? Tem que botar em potência de base 10. Então, vai ficar 2 vezes 10 a menos 3. A vírgula anda para o lado negativo. Vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 3. Ok? Como está ao quadrado, essa potência vai multiplicar tudo que tem dentro do parêntese. Então, vai ficar 2 ao quadrado aqui.
e 10 elevado a menos 3 ao quadrado. A gente acaba multiplicando os expoentes. Fica 10 elevado a menos 6. Bom? Então, esse 2 ao quadrado de cima, a gente acaba cancelando com 2 ao quadrado aqui de baixo, ó. Tira eles dois, tá certo? 4 em cima e 4 embaixo, você acaba cancelando. 1 vezes qualquer coisa é essa qualquer coisa, então tira 1 também. Fica só 3,1 dividido por 1,7, que vai dar, vamos botar aqui o resultado. Deixa eu pegar aqui a calculadora. Três vírgula um dividido por 1,7, 1,7, isso dá 1,82, ó. Então aqui vai dar 1,82 vezes 10 elevado. Você repete a base e diminui os expoentes. Propriedade das potências. Repete a base 10, diminui os expoentes. Menos 6, menos o de baixo, que já é negativo, menos 8. De cima menos o de baixo. Menos 6, menos ou menos 8. Então vai dar menos 6 mais 8. O que vai dar 2. 10 ao quadrado. Então deixa eu botar mais algumas casas decimais aqui. 1,8235. Porque na hora que a gente multiplicar por 10 ao quadrado, que é 100, a vírgula anda e vai ficar bem aqui, ó. E a gente tira esse 10 ao quadrado. 182,35 metros. Ok? Então, recapitulando. Essa é a equação da segunda lei de Ohm. Rho é R de resistência é igual a Rho vezes L sobre A, visto na nossa última aula. O Rho é a resistividade, o L é o comprimento, o A é a área. No lugar da área, eu coloquei πr ao quadrado e no lugar do R eu coloquei diâmetro sobre 2. A gente sabe que o diâmetro é 2 raios. Então, se eu pegar o diâmetro e dividir por 2, dá um raio, Substituir aí, porque ele deu o diâmetro no enunciado. Distribuí as potências e tal, passei tudo, deixei o L sozinho, e a gente acabou matemática básica, resultando nisso aqui. Aproximadamente 182 metros. Tem que ter o comprimento desse fio, para que a resistência dê 1 ohm. Beleza? Vamos para a aula propriamente de hoje. Associação de resistores. É o que significa associar, pessoal. Associar significa juntar. Então, olha a definição. O termo associar significa pôr junto, reunir, agregar. Então, associar resistores, eu vou pegar resistores e juntar eles, de forma a obter uma maior resistência ou uma menor resistência, que é a chamada de resistência equivalente. Tá? Então, a gente pode juntar de duas formas. Ou os resistores são juntos em série ou em paralelo. A gente usa muito isso no dia a dia, em várias situações. Nos circuitos eletrônicos, tem vários resistores juntos. Nas lâmpadas das residências, na iluminação das casas. Na decoração de Natal, existem várias lâmpadazinhas,
que é como se fossem resistores em série, ok? Ou em paralelo. Então, quando é que um resistor está associado em série? O próprio nome está dizendo. Em série, um depois do outro, um seguido do outro. Então você pode notar aqui no desenho que eu tenho uma pilha que manda corrente elétrica para um resistor, um R1, R2, R3. Todos interligados, um seguido do outro. Se a gente for para o nosso aplicativo, está aqui o link, ó, disponibilizado pela FET Colorado, né? A gente pode montar da seguinte forma. Observa aí. Eu vou pegar o resistor 1, resistor 2, resistor 3. E vou interligar eles de modo que onde um acaba, o outro começa. Onde um acaba, o outro começa. Ok? E aqui eu vou colocar a nossa pilha. A nossa bateria. A semelhança desse desenho aqui. Ok? Polo positivo virado para cá. Aqui é a nossa pilha. Então eu vou colocar pilha de 9 volts, os resistores de 10 ohms e agora eu vou fechar o circuito. E a corrente elétrica começa a circular. O que é que você pode observar de características? Os resistores, quando estão em série, a corrente elétrica que sai da pilha, a corrente elétrica total, ela é igual à corrente elétrica que passa em cada resistor. Primeira característica aqui, ó. São percorridos por correntes elétricas de iguais intensidades. Tá? Então, se eu colocar um amperímetro para medir a corrente elétrica que sai aqui da pilha, ó, está saindo 0,3, 0,30 amperes de corrente elétrica. A pilha está mandando corrente elétrica de intensidade 0,30 amperes. Se a gente for medir a intensidade da corrente elétrica que está passando no resistor 1, zero vírgula 30 amperes. Que está passando no resistor 2. Deixa eu ajeitar aqui o resistor 1. Zero vírgula 30 amperes. Então não existe para onde a corrente ir, só existe um único caminho fechado. Não existem nós, que são pontos de divisão da corrente elétrica, tá? Então a corrente elétrica que passa, que sai da pilha, a corrente elétrica total é a mesma, tem a mesma intensidade da corrente elétrica que passa em cada resistor. Né? Se eu for medir a corrente elétrica aqui, ó, que passa no resistor 3, zero vírgula 30 amperes. Ok? Então a corrente que sai da pilha é a mesma corrente que chega, e a corrente que sai da pilha é a mesma corrente que passa em cada um dos resistores. Já a voltagem, quando a gente vai medir voltagem, tensão elétrica, olha a segunda característica.
A DDP total, a nossa pilha, a voltagem da nossa pilha, é dividida proporcionalmente para cada resistor. Tá? Então, qual é a voltagem que eu tenho aqui, ó? Na minha pilha? Né? Polo negativo, polo positivo. Pronto. Qual é a voltagem que eu tenho? 9 volts. Nossa pilha tem 9 volts. Beleza. Quando a gente vai medir a voltagem no resistor 1, ó, tá dando 3 volts. No resistor 2, volts. No resistor 3, 3 volts. Então, em cada resistor tem 3 volts. A minha pilha, que tem 9 volts, se dividiu por 3. De modo que cada resistor tem sob seus terminais 3 volts, 3 volts, 3 volts. Se eu somar do início ao fim aqui, ó, 9 volts. No primeiro resistor tem só 3. Se eu somar com o segundo, tem 6 volts. Se eu somar com o terceiro, tem 9 volts. Olha aí. Então, esses 9 volts da minha pilha estão divididos para os 3 resistores. Ok? A corrente não se divide. A corrente elétrica é a mesma. O que se divide é a voltagem da pilha. E são resistores em série. Ok? E os resistores em paralelo? Associação em paralelo. Olha como é. A gente tem uma pilha e quando os resistores estão juntos em paralelo, significa que os 3 estão ligados nos mesmos pontos. Não é um seguido do outro, é um paralelo ao outro. Os 3 estão interligados. Estou botando 3 resistores, né? Então vamos lá formar a nossa associação em paralelo. A gente já formou aqui a de série, vamos formar a de paralelo agora. Resistor 1, resistor 2, resistor 3, todos interligados em um mesmo ponto. E daqui vai para a pilha. Daqui desce para a pilha. Vou colocar a nossa pilha aqui. Eu vou fechar o circuito agora. Aí, a gente vai ter a nossa corrente elétrica circulando no circuito, mas se dividindo. Aqui no primeiro nó, ela se divide em 3. E lá no segundo nó, ela se junta novamente. Tá? Então, primeira característica de resistores associados em paralelo. A corrente elétrica total é dividida proporcionalmente para cada resistor. Então, se eu tenho uma corrente, vamos medir aqui, vamos colocar o amperímetro. O medidor de corrente. A corrente elétrica que sai da nossa pilha
está dando 2,70 amperes. Ó. Se a gente for medir a corrente elétrica que está passando em cada um dos resistores, vamos lá, ó. 0,9 para 1. Colocar o outro resistor aqui. Ou o outro resistor não, né? O outro amperímetro, medidor de corrente elétrica. Zero vírgula nove aqui no outro. Vamos colocar aqui no terceiro. Então, olha só. 2,7 amperes. Corrente elétrica que sai da pilha. Tá? A intensidade da corrente elétrica que sai da pilha. Nesse primeiro nó, ela se divide. 0,9 para o resistor de cima, 0,9 para o resistor do meio, 0,9 para o resistor de baixo. Ela se divide em 3. 27 por 3 não é 9? 2,7 dividido por 3 dá 0,9. Agora não é mais a voltagem que se divide. Agora é a corrente elétrica que está se dividindo. A voltagem agora você pode perceber que é a mesma. Então se eu medir qual é a voltagem da nossa pilha? 9 volts, né? 9 volts aí, ó. A gente colocou a nossa pilha com 9 volts. Se eu for medir a voltagem no primeiro resistor, qual é a voltagem nele? 9 volts. No segundo resistor, 9 volts. Qual é a voltagem no terceiro resistor? 9 volts. Ou seja, a voltagem a qual são submetidos tem igual intensidade. Aqui é o contrário dos resistores associados em série. Enquanto os resistores associados em série, ó, são percorridos por correntes elétricas iguais e a voltagem se divide, em paralelo, a voltagem é a mesma. A voltagem é a mesma. Mas a corrente elétrica se divide. Porque tem ramos, tem nós para se dividir. Ok? Deixa eu guardar aqui o voltímetro. Esses são resistores associados em paralelo. E esses são resistores associados em série. Observem bem a diferença. Em série, a corrente elétrica não se divide. Em paralelo, a corrente elétrica se divide. Em série, a voltagem, a pilha, é que se divide. Em paralelo, os 9 volts da pilha são para todos. 9 volts igual a todo mundo, não se divide. A voltagem no primeiro resistor, no segundo e no terceiro é 9 volts, é igual da pilha. Tá bom? E última coisa, para acabar a nossa aula, como que eu posso calcular um resistor que substitui todos? O chamado resistor equivalente. Na associação de resistores em série, basta eu somar. Então, para que serve resistores associados em série? Serve para aumentar a resistência do circuito. Porque se eu calcular um único que substitui todos, eu vou somar eles. Tá? Se eu vou somar eles, eu estou aumentando a resistência do circuito, fazendo a corrente elétrica diminuir. Esse é o objetivo de você juntar resistores, controlar a corrente elétrica. Se eu quero fazer a corrente elétrica que passa ali diminuir, eu vou botando mais resistores. Tá? Se eu quero fazer a corrente elétrica ali aumentar, eu vou associando resistores em paralelo. Porque em paralelo, como é que se calcula resistores associados em paralelo? Um único resistor que substitui todos. O resistor equivalente. Está aqui a formulazinha.
1 sobre o resistor equivalente. É a soma dos inversos. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Quantos resistores tiverem associados em paralelo? No final, esse resultado vai dar bem pequeno. O resistor equivalente dá menor do que os resistores individuais. Aqui em série, o resistor equivalente, o resistor que substitui todos, ele dá muito maior do que os resistores individuais, tá? Então, resistor equivalente em série. Corrente elétrica não se divide, a voltagem se divide e o resistor equivalente é só somar todos. Associação de resistores em paralelo. A corrente elétrica se divide, a voltagem não. A voltagem é igual para todo mundo e é igual da pilha. E o resistor equivalente é a soma dos inversos. 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre R1. O inverso, né, de R1. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. A soma dos inversos, ok? Com isso dá para a gente finalizar a nossa aula. Resolvendo aqui algumas questõezinhas. Primeira questão que eu trago para resolver com vocês, a questão 7 da página 121, é só para você identificar. Responda, como estão associadas as lâmpadas? As lâmpadas A e B estão em série ou em paralelo? O que você me diz? Tem uma pilha, aí tem a lâmpada A, em seguida tem a lâmpada B. Ok? Já aqui no segundo desenho a gente tem uma pilha. Se você colocar o caminho da corrente elétrica, a corrente elétrica vai sair da pilha e se dividir em duas. Tem um nó bem aqui onde está o meu mouse, ó. Tem um nó bem aqui. A corrente elétrica que sai da pilha vai se dividir. Isso é característica de paralelo. Corrente elétrica se divide. Corrente elétrica não se divide no série. Portanto, a gente vai colocar a seguinte resposta. A e B estão associados em série e C e D estão associados em paralelo. Ok? E a última questão aqui de hoje, questão 8, tá? Da mesma página. Em cada uma das associações, determine a resistência equivalente. Aqui você tem dois resistores em série. Então, a resistência equivalente, basta somar. Vai ficar assim. Resistor equivalente, resistência equivalente, REC, é igual ao resistor 1 mais resistor 2 mais quantos resistores tiverem? Resistor 3, só que não tem 3, né? Só tem 2. Então, o resistor equivalente, aquele que é resistor, que eu quero substituir esses dois, eu vou comprar um resistor de quanto para substituir esses dois? O resistor 1 vale 3 ohms, o resistor 2 vale 7 ohms. Portanto, o resistor equivalente vai valer 10 ohms. Letra grega, alfabeto grego, última letra do alfabeto, ômega. 10 ohms. Beleza? Item B. Agora a gente tem 3 em paralelo. Como é que calcula a resistência em paralelo? É a soma dos inversos. Então lá vai. 1 sobre
o resistor equivalente é igual à soma dos inversos. 1 sobre o R1 mais 1 sobre o R2 mais 1 sobre o R3. São 3 resistores em paralelo. Agora eu vou só substituir os valores. R1, 36 ohms. R2, 12 ohms. R3, 1 ohm. Então, como é que resolve isso aqui, pessoal? A gente vai tirar MMC. Isso vai dar igual. O MMC de 32, 12 e 1. Dá 36, né? 36, 12 e 1. Dá 36. Como é que tira o MMC? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, vai ficar 36 dividido por 36 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Mais a segunda fração. 36 dividido por 12 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 36 dividido por 1 dá 36 vezes 1, 36. Então, a gente pode somar aqui em cima. Isso vai dar igual 36 mais 3 mais 1, dá 40. 40 sobre 36, né? A gente pode encurtar isso aqui para ficar desse jeito. Pronto. 1 sobre o resistor equivalente é igual a 40 sobre 36. Multiplica meios pelos extremos. Vai ficar 40 vezes o resistor equivalente. Né? Multiplicando vai ficar. Multiplicando meios pelos extremos. Vai ficar 40 vezes o resistor equivalente. Espera aí que eu me perdi aqui. Eita, tá dando tilt aqui, computador. Bom, pessoal, aqui ia ficar só, né, o computador não está respondendo, mas é só multiplicar meios pelos extremos, o resistor equivalente, é só inverter aí. Vai ficar 36 sobre 40, né? Só inverter. Então vai ficar 36 sobre 40. Esse resistor equivalente, você passa para cima, meios pelos extremos. E aí inverte aqui. O 40 vem parar aqui embaixo. E o 36 vai parar lá em cima. 36 sobre 40. Então 36 sobre 40 vai nos dar 0, alguma coisa. 36
dividido por 40. 0,9. Esse é o nosso resistor equivalente. 0,9 ohms. Ok? E o item C eu vou deixar para vocês, ó. Primeiro você junta, aqui tá misto. Primeiro você tem dois em paralelo, você junta eles num só e o resultado vai ficar em série, tá? Eu vou deixar esse item C para vocês. Vou acabar nossa aula por aqui para não ficar tão longa, pois já está. Então continue se cuidando, tá certo? Mais um recado. Eu havia combinado com vocês que nossa próxima aula, que é a última quarta-feira do mês, seria uma live. Só que eu vou ter que ir para Pacajus, para a escola, para poder lançar os foguetes da galera que se inscreveu aí na Mostra Brasileira de Foguetes, né? Que é um evento que eu tento realizar todo ano na escola. Então a gente vai terminar de confeccionar os foguetes e lançar eles, né, para competir. Então, quarta-feira que vem a aula ainda vai ser gravada. Então, nesse mês a gente não teve live. Em compensação, para compensar vocês, próximo mês, em junho, eu vou fazer 2 lives com vocês. Uma a primeira quarta do mês e a outra a última quarta do mês. Tá bom? Fica combinado assim. Agradeço aí a compreensão. Continuem se cuidando. E vamos torcer para que essa vacinação aí se acelere logo. A gente possa voltar o quanto antes ao presencial. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. E até mais.